O que acontece se não for feita a partilha dos bens em caso de divórcio? Meu nome é Vivian Padilha, eu sou advogada especialista no direito de família e hoje vamos falar sobre partilha de bens. Quais são as consequências práticas que podem acontecer na sua vida se você finaliza um relacionamento e você deixa para depois para fazer a partilha dos bens? Isso acontece muito. Eu sei que é até estranho a gente pensar, porque tem gente que briga e briga muito logo depois que o relacionamento termina, principalmente por conta da partilha dos bens, do que foi adquirido. Mas também tem aquele tipo de casal que simplesmente terminou tudo bem, vamos deixar para depois a gente resolve isso, vamos deixar, e nisso o tempo vai passando. Então, a primeira consequência prática que eu tenho aqui para te dizer que pode acontecer é a prescrição com relação ao direito dos dois, no caso, né, pedirem a partilha dos bens. E claro, o bem, né, o imóvel, a casa de praia, a fazenda, os investimentos, eles vão estar em nome de um dos dois. Então, o outro é o que vai ficar prejudicado, aquele que não detém os bens em seu nome é que vai ficar prejudicado se passarem 10 anos, que é o prazo que a gente tem aqui a partir da separação de fato. O que é a separação de fato? É quando o casal não está mais junto no mundo dos fatos. Então, terminou o relacionamento, todo mundo sabe disso, sair de casa, pronto, separação de fato. A partir desse momento, os dois têm 10 anos para pleitear na justiça ou extrajudicialmente, se for um acordo, a partilha dos bens. Se passar desses 10 anos, esse direito vai se perder. Tem uma máxima, né, que a gente ouve, os estudantes de direito desde a faculdade ouvem, que é: o direito não socorre aos que dormem. E é isso, né? Se a gente deixa pra lá, se a gente dorme no ponto, se a gente não busca os nossos direitos no momento em que a lei determina que a gente precisa buscar, existem consequências. A prescrição, a perda de um direito é uma consequência, e nesse caso aqui são 10 anos a partir da separação de fato. Um segundo ponto, uma segunda coisa que pode acontecer é a desvalorização dos bens. Já é natural que a desvalorização aconteça, principalmente se a gente pensar num veículo. Por exemplo, digamos que João e Maria se divorciaram hoje, em 2024, e os dois tinham um Jeep Compass, certo? Um Jeep Compass que hoje deve estar valendo em torno de 200 mil reais, colocando aqui que um Jeep Compass quase novo e vale 200 mil reais, certo? Esse Jeep Compass, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, obviamente ele vai ter um valor muito menor, ao que tudo indica, de mercado para que seja vendido. Nesse sentido, aquela pessoa que poderia ter partilhado esse dinheiro lá atrás, cada um ter recebido sua parte e ter investido, feito outras coisas, feito esse dinheiro render, investido em um imóvel, em um carro, em investimentos, enfim, aí depende de cada pessoa. Mas esse dinheiro que poderia ter rendido, ele desvalorizou e desvalorizou muito para ser partilhado daqui a 5 anos. Então, não faz sentido pensando na inteligência financeira, não faz sentido deixar para depois, porque além da desvalorização natural da coisa, e aqui eu utilizei o exemplo de um automóvel, tem também a desvalorização pela falta de cuidado. Então, digamos que João e Maria se separaram, a casa de praia ficou com Maria para ela cuidar, e Maria não cuidou, não ia na casa, não tinha caseiro, não tinha ninguém para olhar nada, a casa ficou cheia de teia de aranha, precisando de manutenção, aconteceu um problema aqui, um vazamento ali, e isso desvalorizou a casa em 200, 300, 400 mil reais ou mais. Então, João ficou prejudicado, mas foi por uma displicência de João, porque ele precisava ter feito a partilha para ele ter a propriedade também, dividir o que é que vai ficar com cada um e cada um cuidar do seu. Mas como deixou para depois, empurrou com a barriga, nesse caso o bem foi desvalorizado e agora o que vai ser partilhado de fato é o valor, o que o bem realmente vale para que seja vendido, enfim, e cada um fique com a sua parte. Então existe esse segundo prejuízo. O terceiro prejuízo seria a perda de controle sobre o patrimônio. A partir do momento que João e Maria, usando esse mesmo exemplo, ficam sem contato, cada um vai viver sua vida, mas eles não fizeram a partilha dos bens e Maria está na posse de alguns bens e João na posse de outros, um dos dois de má fé, ou até mesmo achando que tá tudo certo, que não tem problema. Tem gente que acha isso, né? Gente que não tem essa instrução de que você precisa fazer a partilha de bens para que você possa vender um bem porque ele não é seu, ele está em comunhão com outra pessoa. Você precisa regularizar essa situação para que você possa vender, transferir, fazer a documentação correta. Mas a gente sabe que muitas coisas às vezes não tem documentação correta. Não tem documentação, tem um contrato de compra e venda, uma coisa, nome de fulano. E aí a pessoa vai e vende para um terceiro. Aí vamos usar Maria agora no exemplo. Aí Maria vai lá e vê que João vendeu o imóvel onde eles moravam e que João continuou morando sozinho lá. Passaram-se 5 anos, não existiu partilha. Aí Maria resolve ir atrás da partilha porque ela ainda pode, foram só 5 anos, não foram 10. Maria vai atrás da partilha e descobre que João
há 4 anos atrás, vendeu aquele imóvel que ela tinha certeza que ela tinha direito à metade. E, de fato, ela tinha direito. Só que agora esse imóvel está com um terceiro que já regularizou, que já fez. E nesse meio tempo aqui, o problema que Maria vai ter nas mãos dela vai ser de conseguir recuperar esse imóvel que foi vendido para um terceiro. Então existe um terceiro, uma terceira parte que vai ter que participar dessa relação para se tentar desfazer essa compra e venda. E o que isso aqui adiciona é justamente o que a maioria das pessoas tenta fugir: complexidade, mais tempo de processo judicial, mais processos judiciais, mais custos com processo, com advogado, mais desgaste emocional para você ir atrás de uma coisa que lá atrás seria tão fácil, era só partilhar da forma que estava, agora tá na mão de um terceiro e foi vendido, não se sabe qual foi o caminho dessa venda e tem que ir atrás e investigar. Então, para que deixar chegar nesse ponto se você não tem como e nem quer ter controle sobre o que o seu ex está fazendo com os bens que ainda são dos dois, mas não foram partilhados? Se divide, cada um fica com o que é seu em seu nome, os dois seguem a vida e não precisam ficar olhando um para a vida do outro nesse sentido, ou não olhando e perdendo um direito que era seu e que agora tá aí com muito mais dificuldade de ser encontrado. Não é impossível, mas é muito mais difícil e muito mais custoso. E o quarto ponto, o quarto grande problema que pode acontecer pela falta de partilha de bens são problemas tributários. Além da questão dos bens que estão ali, mas não foram declarados corretamente, e a Receita poder vir atrás para saber qual é a origem desses bens, questionar e dar problemas tributários para essa pessoa, também tem a questão do inventário, porque as pessoas esquecem que para morrer basta estar vivo. A gente não tem esse ditado aqui no Brasil? Então, se Maria falece e os bens que são de João também estão em nome de Maria e ainda não foi feita a partilha, ao invés de fazer isso por meio de um divórcio que pode ser em cartório, pode ser em questão de semanas, de meses, coisa rápida, ou até mesmo judicial, que ainda que demora menos do que um inventário, não, vai ter que ser no inventário. Porque Maria faleceu e os bens estavam em nome dela. Para João receber, ele vai ter que entrar com um processo de inventário. E caso você não saiba, eu te conto agora. Processo de inventário é um dos processos mais lentos, burocráticos, custosos em todos os sentidos e desgastantes que existe no Brasil. É por isso que muitas pessoas, inclusive, estão buscando fazer planejamento sucessório. É uma coisa que tem crescido muito nos últimos tempos. A gente atua com isso também, tem vários vídeos no canal sobre isso, que é justamente você fazer doações, testamento, organizar a partilha dos seus bens em vida para evitar o inventário. As pessoas querem fugir do inventário justamente porque ele é um procedimento complexo, demorado, burocrático e custoso, muito custoso. Agora imagina, João, que podia ter resolvido de maneira simples, vai ter que entrar num processo desse com os filhos de Maria, que não sei, para receber a sua parte, que ele poderia ter recebido de maneira muito mais simples lá atrás. Então, recapitulando, quais são os problemas? Prescrição do direito em 10 anos, deteriorização ou desvalorização dos bens que estão ali pela questão natural das coisas ou pela falta de cuidado daquele que ficou na posse do bem, perda de controle sobre o patrimônio, porque você não sabe o que o outro está fazendo, ele pode vender, fazer o que ele quiser e você não vai ter como saber, e quando souber lá na frente vai ser muito mais difícil, custoso e desgastante ir atrás disso. E os problemas tributários que podem surgir a partir dessa falta de partilha, principalmente a questão de precisar ir para um processo de inventário para receber algo que poderia ser recebido em vida de maneira muito mais tranquila, seja em cartório, seja judicial, mas de maneira muito mais tranquila do que dentro de um processo de inventário. Se você ficou com alguma dúvida sobre partilha de bens em caso de divórcio desse vídeo aqui, pode deixar aqui nos comentários. Se a sua dúvida é específica sobre um caso concreto e você deseja falar com um advogado especialista, pode clicar aqui no link de WhatsApp que fica na descrição desse vídeo ou mandar um e-mail para o nosso escritório. Os contatos ficam aqui na descrição e não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeos sobre os seus direitos para você.